O que acontece quando a maior economia do mundo muda de direção exatamente no mesmo momento em que um gigante emergente começa a ser assombrado pelos próprios fantasmas do passado? Uma tempestade perfeita está se formando e o seu dinheiro está no meio dela. Nós estamos assistindo a uma mudança estrutural no poder global e local. Não se trata apenas das figuras de Lula, Donald Trump ou da família Bolsonaro. Trata-se de como as marés econômicas globais e a sombra inescapável de escândalos históricos estão reescrevendo o futuro da economia brasileira. Hoje, você vai entender as engrenagens invisíveis que conectam uma ressurgência conservadora nos Estados Unidos ao rápido enfraquecimento do atual governo brasileiro, e o que isso significa para o seu bolso nos próximos anos. O retorno ou a influência persistente de políticas ao estilo de Donald Trump não é um fenômeno exclusivamente americano. É uma onda de choque econômica. Quando os Estados Unidos giram a chave para o protecionismo e para a defesa feroz de seus interesses nacionais, os mercados emergentes como o Brasil sentem um impacto imediato. Os juros mudam, o dólar se fortalece e o capital estrangeiro foge para lugares mais seguros. Mas a pressão global sozinha não derruba a estabilidade de um país. Para entender a verdadeira fragilidade interna, precisamos olhar para uma ferida estrutural que nunca foi curada. O capital político do atual governo sempre esteve caminhando sobre gelo fino. O peso histórico dos escândalos de corrupção do passado não foi apagado da memória do mercado ou da população. Ele foi apenas colocado em pausa por uma eleição altamente polarizada. Agora, com a economia brasileira lutando para entregar um crescimento real e a inflação pressionando o poder de compra, esse passado volta a ser um passivo perigoso. A fraqueza econômica tem o poder de amplificar fantasmas políticos. Quando a geladeira esvazia, a tolerância com os erros do passado desaparece. E é exatamente nesse vácuo de poder e de resultados econômicos que uma nova arquitetura está sendo montada nos bastidores de Brasília. Quando o poder executivo enfraquece, o legislativo engole o que sobra. A articulação e a liderança de figuras como Flávio Bolsonaro não são eventos isolados ou mera oposição barulhenta. É um movimento de xadrez calculado. A oposição entendeu uma regra fundamental. No Brasil, quem controla a narrativa da segurança econômica e da responsabilidade fiscal dita as regras do jogo a longo prazo. A direita política está se reorganizando de forma pragmática, não apenas para fazer oposição, mas para se apresentar como a única alternativa sistêmica a um modelo econômico que parece esgotado. Pense de forma estratégica agora, olhando para os dados. Você acredita que a economia brasileira tem força estrutural para resistir a um novo choque global? Ou estamos fadados a repetir as crises cíclicas da última década? Deixe sua análise nos comentários, porque essa é a variável que vai definir o mercado. Esse impasse político tem um custo direto e diário. A incerteza trava os investimentos de longo prazo. O dólar dispara, o Banco Central é forçado a manter juros altos, e o poder de compra do cidadão comum derrete silenciosamente. Isso não é apenas o jogo político de Brasília. É a estagnação estrutural de um país preso entre modelos antigos e uma nova realidade global implacável. O alinhamento de uma onda nacionalista no exterior com um governo domesticamente enfraquecido e sobrecarregado pela própria história cria uma panela de pressão inevitável. A mudança no eixo de poder não é uma possibilidade remota. É uma certeza matemática ditada pelos ciclos econômicos. E se você não entender como proteger o seu patrimônio dessas flutuações brutais do dólar e da inflação institucionalizada, você será a principal vítima dessa grande transição.